Fala pessoal, treinador Leandro Ribeiro aqui e hoje você vai aprender os 3 tipos de hipercifose, como classificar esses 3 tipos de hipercifose, o que é hipercifose e como ele atrapalha no treino do seu aluno, tanto na questão funcional quanto na questão estética. E presta atenção, porque esse desvio postural é o que está acabando com a estética do dorsal do seu aluno. Então, nessa aula você vai aprender a identificar e classificar os 3 tipos de hipercifose. Para você que não sabia, os 3 tipos de hipercifose, você vai ficar sabendo agora. Presta bem atenção. A hipercifose é uma curvatura aumentada da cifose, ou seja, da coluna torácica. A nossa coluna ela tem 2 curvaturas, a lordose, lombar e cervical, e a cifose torácica e no sacro. Quando a gente fala em hipercifose, significa uma curvatura cifótica aumentada. E que poucos treinadores sabem é que há 3 tipos de hipercifose. A hipercifose normal, comum, que se dá realmente na coluna torácica. A hipercifose superior, que ela é mais aqui em cima e embaixo, mais retificada. E a hipercifose inferior, onde há uma hipercifose na região torácico-lombar e essa região mais superior da coluna torácica ela é mais retificada. Presta atenção porque a hipercifose é o que está gerando uma protusão de ombro do seu aluno, uma rotação inferior da cintura escapular e também um slide anterior. Só que qual que é o problema? Se você não corrigir a hipercifose, você nunca vai corrigir a protusão de ombro ou abdução escapular ou rotação inferior da cintura escapular. Por quê? A hipercifose é um desvio postural primário, ou seja, ela é a base, está na coluna. E todos esses desvios da cintura escapular dependem da estabilidade da coluna torácica ou do alinhamento da coluna torácica. Então, se a coluna torácica estiver desalinhada, que é um desvio postural, que eu chamo na metodologia Leandro Ribeiro de desvio postural primário, por que primário? Porque ela vai influenciar na cintura escapular. Se houver uma hipercifose torácica, há compensações. E essas compensações eu chamo na metodologia Leandro Ribeiro de desvios posturais secundários. Essas compensações são uma abdução da cintura escapular, depressão da cintura escapular, a rotação inferior da cintura escapular. E aí, por consequência, o ombro se anterioriza e acontece o slide anterior e a protusão de ombro. Perceba o seguinte, Henrique, fica na posição estufa o peito. Aqui a gente tem a borda inferior da escápula. Exatamente aqui, o Henrique está com a caixa torácica elevada, ou seja, o gradil torácico elevado. Quando ele relaxa o gradil torácico e faz uma hipercifose, perceba aqui, faz a hipercifose normal, relaxa. Perceba como há a abdução da cintura escapular e há uma rotação inferior da cintura escapular. Por que há essa rotação inferior da cintura escapular? Porque o peso do ombro ele fica todo sobre o levantador da escápula. E aí acontece uma coisa interessante que poucos treinadores se atentam. Muitos alunos vai aparecer com a dor nessa região aqui, ó. E muitos treinadores acham que o problema é no trapézio superior. Pelo trapézio superior está tensionado, e realmente está tensionado. Por quê? Porque o trapézio superior, nesse caso aqui, está em uma posição alongada, então ele está trabalhando de forma excêntrica. Mas o problema não é no trapézio superior, e sim no levantador da escápula. O músculo que liga a borda mais superior lateral da escápula até o pescoço. E quando o trapézio superior está alongado com a depressão da cintura escapular, o peso todo do braço ele fica todo sobre o levantador da escápula. Então é muito comum as pessoas com esses desvios posturais, por exemplo, a depressão da cintura escapular ou uma hipercifose torácica, apresentarem dores no pescoço e nessa região do trapézio, e que muitas vezes ela desce pela borda medial da escápula, justamente por causa de uma tensão excessiva do levantador da escápula. E outros treinadores, eles observam o seguinte, de forma errônea, que com a hipercifose torácica acontece a abdução da cintura escapular e uma rotação superior. Mas isso não acontece. Essa rotação que acontece na escápula devido à hipercifose torácica se dá por causa de uma rotação inferior.
Como há a depressão da cintura escapular, se há a depressão da cintura escapular, então, obviamente, a escápula roda inferiormente. E a borda da escápula ela se aproxima mais da coluna, enquanto a borda superior da escápula se afasta da coluna. Então, perceba, todo esse desvio aqui da cintura escapular é por causa da hipercifose torácica. E cada tipo de hipercifose torácica vai gerar uma compensação diferente na cintura escapular. Por exemplo, a hipercifose torácica superior, que vai fazer com que as escápulas do seu aluno se elevem, mas devido ao encurtamento do levantador da escápula. Enquanto essa região inferior da coluna torácica, ela vai ficar mais retificada, perdendo a curvatura natural. E a gente sabe que a curvatura natural da coluna serve para absorver as forças impostas na coluna. Essa curvatura que a coluna tem, ela consegue absorver e distribuir muito mais eficiente do que se a coluna perder essas curvaturas. Quando a gente vai analisar o nosso aluno de perfil, que vai analisar as curvaturas da coluna, a gente percebe que as curvaturas da coluna parecem uma mola. E ela tem esse parecer uma mola justamente para poder absorver as cargas impostas sobre a coluna. Quando esse aspecto de mola, ou seja, esse aspecto de S é perdido na coluna, a capacidade de estabilizar e absorver as cargas, ela é perdida. E aí, por isso, que os seus alunos começam a sentir muito desconforto na região da coluna. Porque as estruturas que são articulares começam a sofrer as consequências dessas cargas, porque não conseguem mais distribuir essa carga. Então, em questão funcional, é muito importante corrigir a hipercifose torácica, só que para corrigir a hipercifose torácica, você precisa identificar esses tipos de desvios posturais, como, por exemplo, hipercifose torácica superior, hipercifose torácica normal, que é justamente na coluna torácica, por uma curvatura aumentada, e a hipercifose torácica inferior. Só a partir desse momento, quando você aprender a identificar esses três tipos, você vai saber quais são os desvios posturais secundários que cada tipo de hipercifose vai acarretar na cintura escapular do seu aluno. Por exemplo, hipercifose superior, vai acontecer uma elevação da cintura escapular, uma inclinação anterior da cintura escapular, fica de lado, Henrique. E essa inclinação anterior da cintura escapular significa que a borda inferior da escápula, ela descolou do gradil costal e se inclinou para frente, o que é conhecido como tilt escapular. A hipercifose torácica normal, natural, ela vai fazer a abdução da cintura escapular e a depressão da cintura escapular somado com a rotação inferior da cintura escapular. Já a hipercifose torácica inferior vai fazer a depressão da cintura escapular total, completa, fazendo com que o levantador da escápula, em todos os casos, fique hiperativado. Pegou a ideia? Entendeu por quê que você precisa avaliar a postura do seu aluno para poder identificar esses desvios posturais e selecionar os exercícios de forma adequada? Imagina o seguinte, imagina que você não sabe que seu aluno tem uma hipercifose torácica, como é que você vai selecionar os exercícios para poder melhorar a estética e a funcionalidade do seu aluno? Presta atenção nesses detalhes porque a avaliação postural é o que vai guiar você para poder selecionar os exercícios de forma correta. E não é qualquer avaliação postural, porque se você for pensar na avaliação postural tradicional, ela começa a ser chata pelo simples fato de ser muito demorada e muito complexa. É por isso que eu desenvolvi o método Leandro Ribeiro de avaliação postural e prescrição de exercício, para que você entenda tudo isso de forma fácil e consiga aplicar no seu aluno para poder trazer resultados muito mais rápidos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentar e, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aulas.